Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Símbolos de Futebol. Vamos comentar então sobre o chaveamento das oitavas da Libertadores 2025. Galera, para começar, para mim, os três jogos mais equilibrados é São Paulo e Atlético Nacional, LDU e Botafogo, Internacional e Flamengo. Eu estou dizendo que são os mais equilibrados, mas eu aposto que em um dos três jogos, algum time vai golear o outro. É sempre assim. Sempre quando a gente acha que vai ser super equilibrado o jogo, as- é, geralmente é mesmo, mas quando é mais de um jogo, como é o caso aqui, pelo menos um time goleia o outro. Mas, pela lógica, olhando o papel, para mim esses são os três jogos mais equilibrados. Podemos colocar aí também como um quarto jogo o Racing e o Peñarol. Agora, vamos para as obviedades. Para mim, o Palmeiras já está nas quartas de final, para mim. O Palmeiras, para mim, já está nas quartas de final. Se for eliminado pelo Universitário, não é que vai ser a maior zebra dessa Libertadores. Para mim, vai ser a maior zebra dos últimos, sei lá, 10 anos da Libertadores, talvez. Dos últimos 9, 8 anos da Libertadores. O Palmeiras ser desclassificado pelo Universitário. Agora, eu vou aqui dar o meu parecer sobre como que talvez decorra a Libertadores até o campeão. São Paulo e Atlético Nacional. Olha, com muita tristeza e muito pesar, mas eu acho que o São Paulo não passa do Atlético Nacional, sendo bem realista. A esperança é a última que morre, é um jogo muito competitivo, mas eu acho que o Atlético Nacional passa pelo São Paulo. Aí vem LDU e Botafogo. Esse é até mais difícil pra mim, viu? Porque o Botafogo tem mais time, só que a LDU, gente, nesses últimos anos, ela não tá indo mal não, tá? Ela tem feito aí algumas campanhas interessantes, tem marcado presença, tem sido pedra no sapato em alguns times. Mas eu acho que dá o Botafogo. Eu acho que o Botafogo passa pela LDU. River Plate Libertar, River Plate. Palmeiras Universitário, Palmeiras. Então, as quartas de final do seu lado esquerdo que você está vendo vai ser Atlético Nacional e Botafogo, River Plate e Palmeiras. Do outro lado, vamos lá. Vélez, Sarsfield e Fortaleza. Vélez. Racing e Peñarol. Racing. Estudiantes e Cerro Porteño. Estudiantes. Internacional e Flamengo. Esse também é bem complicado, viu, gente? Eu tendo a dizer que vai ser o Flamengo, só que assim, a situação do Flamengo e do Internacional é muito peculiar, porque o Internacional ele não está bem no Brasileirão, mas está indo relativamente bem nas Copas. E o Flamengo, ao contrário, quase foi desclassificado na fase de grupos, mas está destruindo no Campeonato Brasileiro. Então, é um jogo bem difícil da gente discernir. Eu acho que muita coisa vai mudar depois da Copa do Mundo de Clubes. Eu pretendo fazer um novo vídeo sobre isso depois da Copa do Mundo, porque eu acho que as coisas estarão um pouco mais claras. A gente vai ver aí a janela de transferência, quem sai, quem chega. E, enfim, a gente vai ter um pouco mais de clareza. Mas se eu tivesse que colocar aí, eu colocaria o Flamengo. Estudiantes e Flamengo. Sim, eu acho que os times brasileiros aí não vão estar muito bem nessa Libertadores. É bem provável que essa Libertadores seja quebrada essa hegemonia brasileira de campeões brasileiros. Eu acho que hoje, né? Acho que esse ano teremos aí um campeão, muito provavelmente argentino. Assim, com quase certeza. Se não for brasileiro, é 99% de certeza
que seja o argentino. Ainda que Atlético Nacional ou Penharol possam surpreender. Mas se não for brasileiro, provavelmente é argentino, o campeão desse ano. Então, Vélez e Racing, Estudiantes e Flamengo. Agora, Atlético Nacional e Botafogo. Aí eu acho que o Botafogo perde. O Atlético Nacional chega à semifinal. River Plate e Palmeiras. Vou deixar esse por último, que é o mais difícil da lista. Então, Botafogo e Atlético Nacional, o Atlético Nacional leva. Vélez e Racing. Racing leva. Estudiantes e Flamengo. Esse também é bem difícil, viu, gente? Eu acho que dá Flamengo. Eu acho que o Flamengo passa. Então, uma semifinal é Racing e Flamengo. A outra vai ser Atlético Nacional e eu acho que vai ser o River Plate, porque o Palmeiras vai perder muito poder ofensivo com a saída do Estevão. Mas é aquilo que eu disse, a gente precisa ver como que vai se dar na janela de transferências. Quem mais do Palmeiras vai sair e principalmente quem vai chegar. Mas, olhando pelo andar da carruagem, eu acho que passa o River Plate. Então, uma semifinal é Atlético Nacional e River Plate. A outra vai ser Racing e Flamengo. Aí, gente, eu acho que o Flamengo não vai conseguir passar pelo Racing. O Flamengo ele vai estar focado no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. E o Flamengo ele não vai conseguir manter as 3 competições. Já o Racing, gente, o Racing vai estar assim com muito sangue nos olhos. Assim, o que o Racing vai fazer para vencer essa Libertadores não tá escrito, tá, gente? Eu não sei se vocês repararam, mas, pô, quando sortearam o grupo dessa Libertadores, o Racing tava com uma aura. Os caras fizeram uma homenagem àquele um jogador famoso do Racing, esqueci o nome dele. Mas porque o Racing foi campeão da Sul-Americana ano passado, foi muito bem na Recopa Sul-Americana esse ano. E eu não sei, o Racing ele tá com uma aura de campeão muito assim evidente. Eu não ficaria surpreso se o Racing fosse campeão dessa Libertadores. Então eu acho que o Racing passa pelo Flamengo, até porque o Flamengo vai estar focado mais no brasileiro e na Copa do Brasil. Já Atlético Nacional e River Plate, eu acho que o River, acho não, né? Muito assim, com sobra, eu acho que o River Plate passa do Atlético Nacional. A minha aposta então seria uma final argentina, River Plate e Racing. Aí, gente, ficaria bem complicado definir o vencedor. É aquilo que eu disse, o Racing ele tá assim com aquela aura, aquele clima de tipo que, cara, parece que eles vieram para vencer mesmo. Algo muito semelhante que eu vinha sentindo com o Botafogo ano passado. O Botafogo ano passado eu senti isso também, cara, que os caras estavam com uma aura de campeão e até pelo fato deles terem perdido aquele Campeonato Brasileiro pro Palmeiras em 2023, os caras estavam com 2 mãos na taça e no final deu Palmeiras. Os caras estavam muito assim putos e principalmente o Testor, né? Devia estar com sangue nos olhos para conseguir essa inédita Libertadores que conseguiram ano passado com o Botafogo. Mas eu tava assim, aquela intuição, tá, gente? Quem acompanha muito futebol, às vezes pressente, tem aquela intuição do tipo, pô, esse time aí tá com aquela sensação estranha, sabe? E modéstia à parte, gente, eu geralmente, assim, costumo acertar, de certa maneira. De, sei lá, a cada 10 vezes que eu tento definir aí quem que vai vencer uma competição, principalmente a Libertadores. Em outras competições nem tanto, mas principalmente a Libertadores, geralmente quando eu tenho aquela intuição do tipo, pô, esse time aí tá com. Parece que esse time vai. Geralmente eu acerto. De 10 eu acerto umas 6, 7. Vamos colocar assim. Senti isso com o Botafogo ano passado. Com o Fluminense não. O Fluminense em 2023 não, foi uma surpresa pra mim. 2022 senti com o Flamengo.
2021 e 2020 eu senti com o Palmeiras. Falei, pô, o Palmeiras vai vencer 2 vezes a Libertadores, né? Em 2020 e 2021. Em 2021 nem tanto, porque tinha um Flamengo na final e o Atlético Mineiro na semi que tava muito bem. Mas em 2020 eu tava, assim, achando que o Palmeiras ia realmente conquistar aquela Libertadores. Enfim, é aquela intuição, tá, gente? Quem acompanha muito futebol, gosta de fazer especulações, analisar, ver qual time que tá melhor, entende do que eu tô falando. Então eu tô com essa sensação sobre o Racing esse ano, mas é o River Plate, tá, gente? É o River Plate. O River Plate, né, já perdeu aí uma final contra o Flamengo, os caras estão querendo já, né, uma outra Libertadores. Então, não sei, né? Vai que o River aí leva essa Libertadores. Agora, eu acabei de comentar sobre essa tal intuição que eu tenho, mas uma coisa eu vou confessar pra vocês. Esse ano é o mais difícil de fazer, porque eu falo do Racing, mas ao mesmo tempo eu tô com uma pulga atrás da orelha. Não é aquela convicção que eu tive com o Botafogo ano passado, com o Flamengo em 2022 ou com o Palmeiras em 2020. Eu tava aí com, eu tô aí com uma pulga atrás da orelha. Uma coisa que eu queria falar pra vocês também é o São Paulo. É assim, eu acho que o Atlético Nacional passa pelo São Paulo. Agora, se o São Paulo conseguir passar pelo Atlético Nacional, olha, vai ser difícil segurar o time. Se o São Paulo conseguir passar pelo Atlético Nacional, as chances do São Paulo ser campeão são enormes. Eu tava com essa sensação ano passado. Eu falei, cara, quando deu Botafogo e São Paulo nas quartas de final, eu falei, o campeão sai dessa definição. Quem passar pelas semis vai ser o campeão. No caso, foi o Botafogo. Mas eu tava com um pressentimento também sobre o São Paulo. Esse ano eu tô assim, se o São Paulo passar pelo Atlético Nacional, é muito provável que o São Paulo vença essa Libertadores. Por mais que o time esteja assim em frangalhos, esteja passando por esta crise que estamos assistindo, mas olha, eu não duvido, tá? Pra mim, essas oitavas de final para o São Paulo é como se fosse a final, tá? Se o São Paulo, vamos supor assim que 5% de chances do São Paulo ser campeão. Colocar aí, quais são as chances do São Paulo ser campeão? 5%. Se o São Paulo passa do Atlético Nacional, esses 5% viram aí uns 60, 65%, na minha opinião, tá? Então aumenta aí uns de 50 a 60% as chances do São Paulo ser campeão, caso caso ele passe pelo Atlético Nacional. Porque os colombianos esse ano não estão para brincadeira, os caras estão chatinhos, caíram num grupo difícil, caíram no grupo do Internacional, do Nacional do Uruguai e do Bahia que não está mal, né? O Bahia, tudo bem, não tem tradição em Libertadores, mas é um time aí que tem dado trabalho. É como se fosse o Tajeres, em alguns anos atrás. E com todo respeito ao Bahia, né? Eu sei que o Bahia tem mais camisa, mas em relação a Libertadores eu falo. E o Atlético Nacional fez bons jogos. Perdeu, sim, é verdade, mas fez bons jogos. Então os colombianos, eles estão bem. Eles estão indo bem. Por isso que eu falo que é muito difícil do São Paulo passar pelo Atlético Nacional. Por mais equilibrado que esteja esse confronto, eu acho que é um confronto muito equilibrado e muito competitivo, mas pelo andar da carruagem, parece que o Atlético aí é bem provável que passe. Até porque o Zubeldia, ele não vai estar em campo no primeiro jogo das oitavas porque ele está suspenso. Quem vai estar no lugar dele muito provavelmente, será o seu auxiliar, o Cubeiras. O Cubeiras que não vai bem nos jogos com São Paulo quando ele é o técnico, vamos dizer assim. Quando o Zubeldia está suspenso e o Cubeiras assume, o time do São Paulo, assim, ele já é ruim com o Zubeldia. Com o Cubeiras fica ainda pior. E o Atlético Nacional
Ele venceu todas em casa na Libertadores, se eu não me engano. Então, as chances do São Paulo tomar um 2-0, cara, se bobear um 3-0 do Atlético Nacional, 3-0 eu acho que não, mas um 2-0 é muito fácil do São Paulo levar do Atlético Nacional. Aí pra reverter esse placar no Morumbi fica muito difícil, porque é bem provável que seja aí 1-0 pro São Paulo, um 0-0, um 2-1, 1-1, mas é muito difícil do São Paulo reverter o placar. Mas é como eu disse, se o São Paulo passa pelo Atlético Nacional, as chances do São Paulo ser o campeão esse ano são muito fortes. Eu também tô com essa intuição, a mesma intuição do ano passado. Eu falei, cara, o campeão sai dessas quartas de final, São Paulo e Botafogo. Deu o Botafogo. A diferença é que esse ano, se passar o Atlético Nacional, eu acho que o Atlético Nacional não vai ser o campeão. Tem times aí melhores que o Atlético Nacional. Eu acho que o Atlético Nacional ainda não está pronto para um tricampeonato da Libertadores. Diferente do São Paulo. Eu sei que parece incoerente isso, porque eu tô falando que o Atlético Nacional tem mais chances e é o time que eu acho que vai passar das oitavas, mas ao mesmo tempo eu tô falando que o Atlético Nacional não está pronto para ser tricampeão, diferente do São Paulo, que eu acho que o São Paulo, o tetracampeonato do São Paulo, está mais pronto, mais maduro do que o tricampeonato do Atlético Nacional. Coisas do futebol, gente. Não, algumas coisas do futebol, gente, não procurem muita lógica, muito raciocínio lógico, tá? São coisas assim de momento da equipe, mas eu tô com essa sensação de que por mais que o Atlético Nacional seja ligeiramente mais forte que o São Paulo, o título do São Paulo está mais maduro do que o do Atlético. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu acho que o São Paulo, seja essa Libertadores, seja nas próximas, é bem provável que o São Paulo conquiste o quarto título antes do Atlético conquistar o terceiro, do Atlético Nacional. Posso estar completamente enganado. O Atlético pode ser campeão esse ano e ser tetracampeão ano que vem, sei lá, né? É futebol. Mas eu tô dando aqui a minha opinião, minha visão, as minhas impressões, ok? Podem discordar de forma respeitosa aí nos comentários. Podem achar que o que eu falei tudo aqui foi abobrinha, coisa que não tem nada com nada. Mas com o devido respeito, tá bom, pessoal? Eu acho que é isso, não tem muito o que falar. Então eu acho que a final muito provavelmente vai ser River Plate e Racing, se eu fosse apostar. O São Paulo, caso ele consiga passar do Atlético Nacional, ele tem muitas chances de ser campeão, mas muitas chances. Até porque o Júlio Casares, provavelmente, se o São Paulo passar para as quartas, vai assim prometer um bolão para os jogadores, semelhante ao que aconteceu em 2023. Eu vou ser bem sincero, gente. Eu não sei se tem provas, se já foi confirmado o número da premiação que os jogadores receberam em 2023 pela conquista da Copa do Brasil. Mas eu acho que em um determinado momento daquela competição, seja quando passou pelo Sport ou quando passou pelo Palmeiras, eu acho que o Casares, a diretoria do São Paulo, deve ter prometido para os jogadores uma baita grana caso ganhassem a Copa do Brasil. Não é à toa que o São Paulo ficou com um déficit naquele ano, mesmo com a premiação, com a bilheteria, que foi a maior da história, mesmo assim o São Paulo terminou no prejuízo aquele ano. Por que será? Será que é porque prometeram uma premiação extremamente gorda para os jogadores? Isso pode acontecer esse ano também. Vai que o São Paulo passa pelo Atlético Nacional, a diretoria reúne os jogadores e falam, ó, no Brasileirão a gente não vai exigir muita coisa. Mas na Libertadores, se vocês forem campeões, a premiação para cada jogador vai ser aí tal, tal, tal. Eu não duvido. Tanto é que o São Paulo, em 2023, estava assim, péssimo no Brasileirão, enquanto que na Copa do Brasil estava jogando bem pra caramba o São Paulo. Contou com sorte, é verdade, mas no geral estava jogando muito bem. Esse ano eu não duvido que possa se repetir o feito, tá? Jogar mal no Brasileirão, lutar para não cair como foi em 2023
mas no fim for campeão de alguma Copa, provavelmente a Libertadores. Isso se o São Paulo passar pelo Atlético Nacional, por isso que eu tô falando. A final do São Paulo, pra mim, é essa, contra o Atlético Nacional. Esse é o mais difícil. Essa vai ser a parte mais difícil do São Paulo nessa Libertadores 2025. Se o São Paulo passar essa parte mais difícil, é só se bobear muito pra não vencer essa Libertadores. Agora, se o mais provável acontecer, que é o Atlético Nacional passar, aí eu acho que a final fica entre River Plate e Racing mesmo. O campeão já fica difícil de discernir, mas eu apostaria no Racing. Mas, como eu disse, pessoal, esse ano, diferente dos anos anteriores, do ano passado, melhor dizendo, tem aí uma paralisação para uma nova Copa, a Copa do Mundo de Clubes. Então a gente precisa ver como é que os times vão voltar após essa paralisação. A janela de transferências, porque isso vai mudar o rumo da Libertadores. Se não tivesse Copa nenhuma, se as coisas seguissem seu curso natural, eu manteria essa impressão que eu fiz no vídeo aqui. Mas depois da Copa do Mundo de Clubes, depois que fechar a janela de transferências, se eu me lembrar, né, eu pretendo fazer um novo vídeo especulando aí os rumos dessa Libertadores. Beleza? Então é isso, galera. Fiquem todos com Deus. Por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, isso é muito importante. Valeu, até a próxima. Falou!